da língua húngara. Bom, pensava que esta apresentação ia ser o grito último da ciência, mas li hoje um artigo muito interessante que reza assim. Traduzi só os dois primeiros parágrafos e depois vou enviar porque este artigo dá outra perspectiva à origem dos húngaros e também à origem da língua húngara. Bom, este estudo não sei quando saiu, porque recebi por via internet, mas um estudo de DNA de referência publicado este mês na revista Nature traçou uma linha significativa na ascendência genética de estonianos, finlandeses e húngaros. Nós sempre, entre parênteses, nós sempre pensávamos que nós húngaros saímos da zona dos Urais, que é a linha divisória e entre a Europa e a Ásia, e que tínhamos contato com os turcos, mas resulta que este grupo de pessoas vivia no nordeste da Sibéria há cerca de 400 anos, como ascendentes eh, eh, dos húngaros. Atualmente, milhares de pessoas falam essas línguas urálicas, que se distinguem das línguas indo-europeias que dominam a maior parte da Europa. E continua assim. A equipe internacional analisou o DNA antigo de 180 indivíduos que viveram no norte da Eurásia entre 11.000 e 4.000 anos atrás. Eles descobriram que quase todas as populações que falam urálico atualmente, especialmente estonianos, finlandeses e húngaros, compartilham um sinal genético exclusivo de um povo que eles chamam de grupo Yagutia LNBA. Este povo antigo percorria os estepes florestais das montanhas Altai da Ásia Central e Oriental, uma região muito mais próxima do Alasca ou do Japão do que da atual Finlândia. Bom, vou enviar traduzido toda esta informação e perdoem-me que a minha apresentação de hoje representa um estado anterior da ciência relativamente à origem dos húngaros e dos povos finlandeses. Assim que cada dia a ciência é capaz de surpreender-nos. Bom, então, vamos devagar sobre a origem dos húngaros. Surgia uma teoria. Os húngaros eram os descendentes dos hunos, ou dos turcos, os fino-ugranianos. A origem fino-ugriana dos húngaros hoje é a teoria mais aceita e universalmente reconhecida sobre a origem de nosso povo. Esta é a teoria que se ensina nas universidades, entretanto que as outras duas teorias, de a origem turca e a origem una, é um pouco, como disse antes, funambulesca, um pouco fantasiosa, mas havia tempos quando mesmo os cientistas, os doutores mais educados, afirmavam estas teorias. Bom, nesta palestra eu não quero questionar a veracidade desta teoria, que é oficialmente e cientificamente reconhecida nos meios acadêmicos húngaros, apenas pretendo dar uma informação geral sobre o surgimento e formação desta teoria e também das outras hipóteses da origem dos húngaros e os lados fortes e fracos das diferentes hipóteses. O parentesco fino-ugriano se funda num parentesco linguístico, supondo que as tribos húngaras que chegaram no século X à bacia dos Cárpatos, ocupando-a como nova pátria, éramos descendentes dos povos que viviam na zona dos Urais e da Sibéria Ocidental
este lugar que agora está questionado, da Sibéria Ocidental, ou pelo menos conviviam com eles no início do primeiro milênio antes de Jesus Cristo. Contudo, esta teoria está questionada por muitos científicos e historiadores amadores, que, porém, porque além do parentesco linguístico a ser demonstrado, os outros itens nem sempre estão convincentes. Vejamos esses pontos. Temos que ver a questão genética, depois a questão linguística, a questão etnográfico-cultural e a questão do legado histórico e memória do povo, que sabemos que é bastante incerto, mas há certos itens que a memória do povo guarda muito mais verazmente, muito mais fielmente do que os papéis dos historiadores. O povo húngaro chegou ao território da atual Hungria como um povo nômada, bem organizado, dado que trasladar um contingente de várias milhares de pessoas de um lugar para outro, que ficava entre 1.500 a 2.000 quilômetros, precisava de uma logística muito complicada, dado que haviam de levar consigo não só as tropas, mas mulheres, crianças e velhos, além dos animais que precisavam pastar durante o caminho, e também os víveres tinham sido levados, porque esta mudança de vários meses supunha a existência de comida armazenada. Segundo nossos conhecimentos atuais, os povos fino-ugrianos eram povos que viviam em pequenas comunidades, eram povos pescadores, caçadores, que não pertenciam a um maior conglomerado de povos guerreiros. Assim, se pode supor que os nossos antepassados só tinham convivido há algum tempo com os povos fino-ugrianos, e nesta altura deve ter acontecido um câmbio ou troca de línguas. É um povo vindo das zonas orientais da Sibéria, ver problema do substrato e superstrato, ficou enriquecido com elementos desta língua aglutinante. Falamos a vez passada sobre línguas flectantes e isoladas, e depois este povo deixa estes pequenos povos, pouco organizados e pacíficos, eram pescadores, caçadores, e se reuniu este povo mais guerreiro com outros povos. Questão etnográfico-cultural. Apesar de o alce, o cervo, ser um animal totêmico que aparece em algumas lendas de origem dos húngaros como um animal que levaram os nossos antepassados à nova pátria, esta lenda é muito curiosa, talvez depois, quando falarmos sobre as obras literárias querendo criar uma mitologia húngara. Vou mencionar que havia dois príncipes que foram à caça e viram alce ou cervo. Outras fontes dizem que era fêmea, e andavam em pós dele ou dela até chegar a uma zona desconhecida, onde encontraram filhas de um rei longínquo. Eles roubaram estas filhas, e os soldados, os acompanhantes destes dois príncipes, levaram consigo as serventes, as outras mulheres que estavam acompanhando as duas princesas, e assim fundaram os dois povos, o povo huno e o povo húngaro. Esta é uma bela lenda que o nosso poeta János Arany elaborou num belo
poema nos anos 40 do século XIX. Bom, algumas lendas de origem dos húngaros, como um animal que levara os nossos antepassados à nova pátria, tribos húngaros que chegaram à bacia dos Cárpatos tinham em maior estima os cavalos, que supõem um contato com os povos turcos e o cultivo do gado bovino. Acho que, por causa de interromper esta linha, quero agora pôr em claro que nestas lendas aparece o servo. Isto faz supor que os antepassados dos húngaros que estimavam o servo viram do mais norte, mas aqueles húngaros que ocuparam a bacia dos Cárpatos tinham em maior estima os cavalos. E o cultivo dos cavalos supõe um contato com os povos turcos. Por isso há também muitos momentos um pouco confusos e escuros na história do nosso povo. Bom, eh, os historiadores dos primeiros reis húngaros, esta é uma parte que se refere à memória do povo. Os historiadores dos primeiros reis húngaros, partindo de uma memória heroica, sustentavam que o povo húngaro tem uma origem comum com o povo Ulu, que no século eh, quinto de nossa era invadiu a Europa, criando um império forte que depois, com a morte de Átila, se desfez. A crônica primordial da história dos que servia de base de informação para muitos historiadores se tinha perdido, mas Anonymous, notário do rei Bela III, que vivia no final do século XII, início do século XIII, e depois o cronista Simon Kézai, afirmam que os hunos e os magiar, quer dizer, os húngaros, têm uma descendência bíblica. Os códices da Crônica Ilustrada, aqui podem ver uma página da Crônica Ilustrada, um códice. Os códices da Crônica Ilustrada dizem que os povos antigos são descendentes dos três filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Sem, Cam e Jafé. Os hunos e os húngaros, segundo esta suposição, provêm dos filhos de Jafé, Gog e Magog. Mais tarde, outro historiador, János Turóci, chega à conclusão que a pátria original dos hunos, ou seja, dos húngaros, foi a Scythia, um território que criava muitos povos de espírito guerreiro. Aqui podem ver o Mar Negro e aqui a Scythia. Muitos povos de espírito guerreiro, como os turcos, que conservavam tanto em seus vestidos como em suas armas as velhas tradições. Mesmo o rei Átila orgulhava-se de descender de lá, porque sempre se reconhecia que era descendente do grande caçador Nimrode ou Nimrod. Aqui podem ver aquela parte da Gênesis. eh, Cuxa gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na Terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Frege, Akkad e Cainê na terra da Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rehoboth-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Bom, este é um fragmento da Sagrada Escritura. Eh, As crônicas de gestas dos séculos XI e XIV acham demonstrado o parentesco uno-húngaro que parecia mais aceitável como as outras teorias de origem da antiguidade ou bíblicas, pois os húngaros no final do século
9 chegaram a ocupar novamente o centro do Império Huno de Átila, ou seja, a bacia dos Cárpatos. É de dizer que Átila tinha um grande estábulo na Ilha Margarida, construído com, com as pedras do Circo Romano, que ficava aqui no território da Buda a Velha. Disso falarei mais tarde sobre os acontecimentos do século XIX. Bom, pode parecer curioso, mas na Idade Média a identidade geográfica e social tornara óbvia a identidade genética. Os genes naquela altura não tinham importância. Bom, segundo esta teoria, todos os povos que chegaram do Oriente até a bacia dos Cárpatos tinham partido da mesma pátria antiga, seguindo a direção do pôr do sol. Nos séculos subsequentes, esta teoria enriquecida saturava o modo de pensar dos formadores da ideologia da nação húngara, afirmando que os húngaros primitivos ocuparam a bacia dos Cárpatos, chegando em 3 etapas: primeiro os hunos da Átila, depois os avares, em várias ondas, finalmente os húngaros, chefiados pelo príncipe Árpád. Estes, pelo menos uma parte deles, antes de se trasladar à bacia dos Cárpatos, convivia na parte suloeste dos Urais, com os povos fino-ugrianos daquela região, recebendo deles as palavras que antes não conhecíamos, seja nomes de diferentes árvores, palavras relativas à pesca, etc. Neste território, chamado Magna Hungária, podem ver no mapa, os nossos antepassados permaneciam vários séculos e em 895, 896 chegavam, tendo atravessado a Levédia e a Etercos. Aqui podem ver a transmigração dos húngaros da Escítia até a bacia dos Cárpatos. Aqui podem ver no mapa o Mar Cáspio, o Mar Negro, a atual Bulgária, etc. Este é um mapa para reflexionar, pensar nele. Bom, durante esta transmigração, os diferentes povos que formaram a aliança das tribos húngaras entravam em contato com muitos povos diferentes, assim como os cabars de religião maometana, com diferentes povos turcos, com os quais aprenderam novas técnicas de cria de cavalos e assim emprestaram muitas palavras que depois formaram parte da língua húngara primitiva. Desta forma, dando que a língua turca é também uma língua aglutinante, durante os seguintes séculos muitas outras palavras foram recebidas do turco, muitos edificavam a hipótese da origem turca da língua húngara e do povo húngaro. No início do século XIX, após uma dominação turca de quase século e meio, e mais de um século de semidependência da Áustria, na Hungria começou um período de tomada de consciência nacional. Os intelectuais e poetas se dirigiram ao passado glorioso, querendo criar uma mitologia nacional na qual ia ter lugar a ave turul, uma espécie de águia ou falcão, segundo as diferentes interpretações, uma ave sagrada, progenitora da mãe ancestral dos húngaros, e se transparecem elementos da religião dos antepassados dos húngaros que, como os outros povos das estepes, eram monoteístas e conheciam uma espécie de deidade feminina parecida com a Virgem Maria, Mãe de Cristo, a Grande Senhora Feliz. Há explicações que foi por causa deste monoteísmo e por este culto da Grande Senhora Feliz que os húngaros receberam muito facilmente, ou relativamente facilmente, a religião católica ou cristã e dedicavam o país à Virgem Maria, Mãe de Cristo.
Nesta tentativa de criar um passado glorioso para reforçar a consciência nacional, teve um papel muito importante o poeta János Arany, como já mencionei antes. Num dos poemas épicos encontramos a mais bela realização artística da lenda de Hunor e Magor, genearcas dos povos Huno e Húngaro. Segundo reza a lenda, um dia estes dois príncipes foram a caçar e andavam em pos de uma serva mágica que os conduzia através de florestas e pântanos a um terreno fértil onde as filhas do rei Dul, príncipe dos Alões, dançavam. Os dois irmãos e os seus escudeiros raptam as duas filhas e as donzelas delas de rei Dul, assim criavam os povos Huno e Húngaro. É como também é as mulheres sabinas, o rapto das mulheres sabinas nas lendas da antiga Roma. Esta época de esperanças quer dizer a esperança de uma identidade nacional e uma liberdade húngara acabou depois da Revolução e Guerra da Liberdade derrotada em 1849. É o lugar da hipótese da origem uno e sítio húngara foi ocupada por uma teoria que se ia formando desde meados do século XVIII. Nesta época começava a pesquisa e a crítica de fontes históricas que tentava de enriquecer com novos dados históricos a teoria uno e sítio, que para aquela altura se tinha tornado um dogma inquestionável. Em 1771, János Sajnovic, linguista, matemático e astrólogo, publica seu livro Demonstratio idioma Hungarorum et Lapponum idem esse regie scientiarum societate Danicae prelecta et typis excusa Hafne, etc., no qual lança a ideia do parentesco da língua húngara e lapônica, lançando assim os alicerces da teoria do parentesco fino-ugriano. É muito curioso que, naqueles tempos, sob a forte influência da teoria uno-húngara, a teoria fino-ugriana formava parte dela, como afirmou um intelectual da época, Georg Pry, dizendo que os finlandeses também eram hunos. Bom, podem seguir porque é um pouco confuso tudo isso, mas não por causa do que apresenta estas informações, mas por causa das muitas contradições, das muitas tentativas contrárias de encontrar a nossa origem. O problema é que a diferença dos povos latinos, de outros povos, como os sumeros, os húngaros não tinham uma história escrita. Quer dizer, tinham uma certa escrita que servia como uma escrita rúnica para anotações financeiras e coisas do dia a dia, mas não registravam acontecimentos da história. Desta forma se tinha de obter informações dos historiadores bizantinos, por exemplo, que bem sabem que éramos primeiros grandes, por assim dizer, falsificadores da história, porque, segundo, bom, do ponto de vista húngaro, porque eles deformaram a história dos húngaros segundo os requisitos do Império Bizantino. Bom, eh, bom de notar, continuando ao pensamento anterior, que naquela altura, em geral, não se fazia diferença entre o parentesco étnico e o parentesco linguístico. Assim, a nobreza húngara achava ofensiva a hipótese dos húngaros terem laços de parentesco como um povo tão subdesenvolvido e escuro como os lapônicos. Assim já começavam as hostilidades entre os partidários das duas teorias. Imaginem que
alto magnate húngaro ter que aceitar que era descendente de uns povos miseráveis, etc. Isso era inaceitável. A gente sempre quer ter ascendência mais nobre. Bom, tendo-se iniciado o desenvolvimento burguês na Hungria, em primeiro lugar, sob influência austríaca, as novas forças sociais, por simples razão de discordância, apoiavam esta nova teoria, fato em que tinham papel também considerações políticas, ou talvez não sabemos. Bom, houve uma grande batalha entre os partidários das diferentes hipóteses que isso aconteceu na segunda metade do século XIX. Nos anos 1870 a 80 começaram as pesquisas organizadas e cientificamente fundadas do parentesco fino-ugórico, estendendo, alargando o parentesco linguístico a outros terrenos, querendo sugerir que os húngaros descendem destes povos pobres e insignificantes que continuavam a viver em condições primitivas na zona dos Urais. Bom, podemos supor que os austríacos queriam torturar comissuamente os húngaros depois da Guerra da Libertação. É de notar que a Guerra da Libertação, os austríacos não a podiam vencer ou não podiam sair vencedores desta Guerra da Libertação. Tinham que pedir a ajuda do czar russo para vencer as tropas húngaras em 1849. Por isso, os austríacos supomos que se sentiam humilhados e queriam assim se vingar, vingar-se dos húngaros, abaixando a sua ascendência ou humilhando a sua ascendência. Mas isso também são teorias, não são não são dados cientificamente baseados. Bom, naturalmente esta teoria feriu gravemente o orgulho das classes históricas húngaras, tanto mais que os maiores propagadores dela, József Budenz e Paul Hunfalvi, eram de origem alemã austríaca. Assim, muitos dos húngaros supunham de que se tratava de destruir as velhas tradições húngaras e menosprezar o passado glorioso do povo húngaro, criador de uma nova pátria, aviltando a um povo caçador e recolector. Para esta altura, a consciência una cedeu lugar a uma consciência turca, que queria demonstrar o parentesco com os povos e língua turcos. Assim, nesta época, começou a Guerra Ugro-Turca, na qual se enfrentaram alemão Budense, Armin van Buren. Esta dualidade continua até hoje, apesar de que nos anos do milênio de Estado húngaro, uma decisão ministerial, como reza a lenda urbana, deu luz verde e assim tornou oficial a teoria fino-ugórica. Bom, esta lenda urbana, o ministro, um dia, convidou os representantes das três teorias, teoria una, turca e fino-ugriana, dizendo que, senhores, nós vamos entrar nas festividades do milênio do Estado húngaro. Temos que basear a nossa consciência nacional em alicerces firmes. Assim que dou um mês para vocês se decidirem entre vocês sobre a origem dos húngaros, porque não podemos entrar no outro milênio com uma origem incerta. Bom, passou um mês e, como devemos supor, os representantes das diferentes teorias ficavam na mesma. Então o ministro disse: bom, senhoras, os hunos são um povo que desapareceu na história. Os turcos, depois do Império Otomano, regressaram para a sua terra original, assim que é um povo em descendência. Mas o povo finlandês é um povo laborioso, é um povo trabalhador. Eu
Digo que temos que aceitar a teoria fino-ugriana porque esta teoria é o nosso futuro. Assim que o ministro, com palavra ministerial, pôs ponto final a este debate. Bom, mas isso não impediu, a palavra ministerial não impediu que, fora dos círculos acadêmicos, continuasse a prosperar a teoria turca, como em parte continuadora da teoria uno-escítia, que, a falta de documentos escritos, usa cada vez mais os fatos antropológicos, arqueológicos e etnográficos que oferecem as estepes asiáticas de Escítia e demonstram que as conclusões destas ciências divergem do parecer unilateral dos que, partindo do parentesco linguístico, querem subordinar tudo a ele. Mas exatamente esta incerteza da história primitiva dos húngaros é que oferece um terreno fértil para diferentes hipóteses da origem dos húngaros, que apesar da oficialmente reconhecida tese fino-ugórica, continua florescendo. Uma destas teorias fantasiosas do senhor Adorján Magyar é que os húngaros sempre tinham vivido na bacia dos Cárpatos miles e miles anos antes dos povos arianos, desde a Idade de Pedra e de Bronze. Outra ideia bastante disparatada é que vários pesquisadores, como Sándor Csök e Bátor Vámos Tóth, que o húngaro é a língua original do mundo e todas as outras línguas se derivaram do húngaro. Tal Károly Pálffy chega mesmo a afirmar em seu livro publicado em 1941 que os húngaros tinham contato com os egípcios e sírios. E para acabar a teoria do parentesco sumeriano-húngaro, desculpem, sim, havia uma teoria do parentesco sumeriano-húngaro elaborada e divulgada por alguns pesquisadores que viviam no Ocidente, como Ferenc Badinyi, Jós, em Argentina, e Ida Bobul, em New Jersey, e outros. Parentesco linguístico parte de um quadro de Kaman-Gostonyi que compara as características morfológicas e fonéticas de 22 línguas. Das 53 propriedades específicas da língua sumeriana, 21 se encontram nas línguas fino-ugrianas do norte, 29 na língua turca e 51 na língua húngara. E 60% das 1000 palavras enumeradas no livro de Gostonyi se encontram também naturalmente de forma modificada no húngaro atual. Aqui podem ver a escrita sumeriana à esquerda e a escrita runática húngara. Como disse antes, esta escrita runática húngara só servia para registrar certos fatos, certas datas, certos números e era realizada com uma pequena faca em pedaços de madeira. Para arrematar estas divagações sobre a origem dos húngaros, sem pretender chegar a uma conclusão definitiva e sem querer convencer os presentes sobre a veracidade ou falta de veracidade das diferentes teorias, quero citar as palavras do mais reconhecido historiador dos húngaros antigos, Gyula László. Costumo dizer aos propagadores de pode haver outra possibilidade que não há vestígios arqueológicos que afirmassem qualquer ligação entre Mesopotâmia, Egito, África e os húngaros da bacia dos Cárpatos, mas tampouco pode demonstrar 100% contatos entre a zona do rio Volga e os húngaros que vivem na bacia dos Cárpatos. Bom, estas afirmações do historiador podem agora questionadas por estas novas pesquisas. Aqui podem ver uma, uma joia húngara daqueles tempos e agora
Vou falar um pouco sobre a língua húngara. Como disse, a língua húngara não existia em forma escrita, por isso, quando os húngaros chegaram a este território, fundaram o Estado e o rei Estevão I, o rei Estevão o Santo, começou a organizar um Estado aqui no centro da Europa, aceitaram como língua oficial o latim. Por isso, até o século XV é muito difícil encontrar textos maiores em língua húngara, assim pouco se sabe como era em todos os níveis, em todos os estratos, a língua húngara. Mas aqui, já de 1055, temos algumas palavras húngaras na carta de fundação da Abadia de Tihany, que aconteceu no ano 1055. Naturalmente, os nomes dos diferentes lugares, nomes das diferentes vilas e fenômenos geográficos aparecem em húngaro, mas aqui neste texto encontramos uma frase em húngaro: Fehérváru rea mene hodu uturea. O húngaro de hoje dificilmente decifraria esta frase, mas aqui existe uma tradução. Fehérvárra menő hadiútra, ou seja, para a estrada militar de Fehérvár, hoje Székesfehérvár. Nesta carta de fundação há um total de 58 palavras em húngaro, que é o primeiro diploma húngaro sobrevivente em forma original. Do ponto de vista do desenvolvimento dos sufixos, é interessante o famoso trecho citado em que o adjetivo pode ser lido no lugar do advérbio de hoje. Bom, aqui tem a forma original, Fehérváru rea mene hodu rea, como as letras, como a escrita da época. Há outro vestígio já do século XII, que é uma oração um texto de funerário. Este discurso e oração do necrotério é o texto mais antigo, inteiramente em húngaro, data de 1192-1195. Se encontra em um livro da igreja em latim chamado Códice de Prei, que foi encontrado na aldeia de Bodva. O original latino da súplica termina na página 135 e o texto húngaro, feito como a antiga escrita húngara, está na página 136. Tem duas partes, um discurso fúnebre de 26 linhas e um apelo de 6 linhas. O discurso fúnebre é uma tradução livre do texto em latim, na página seguinte do códice. A oração é uma tradução exata do texto em latim, algumas páginas adiante. Aqui encontramos 190 palavras húngaras. Aqui podem ver a forma original. E há outro texto desta época. Bom, esta é a leitura daquele tempo e a leitura de hoje. Látjátok, feleim szűntükkel, mik vagyunk, isapor és hamu vagyunk. Mennyi mínuszban teremté mi ősünket, Ádámot, és adatta valanék a paradicsomot házó, és assim por diante. E aqui vocês têm a tradução para português. Podem ler em casa. Espero que possam receber também este PPT. Espero que o consulado vai enviar. Outro texto é outra tradução. Assim que, como disse antes, o húngaro, na forma original, podemos dizer, como em textos nascidos de autores húngaros, só aparece no século XV, XVI.
Este Lamento da Virgem Maria é outro texto daquela época do século XIII que aparece em húngaro, mas é também tradução. As obras originais só apareceram a partir do século XV e XVI. O Lamentação em húngaro antigo de Maria é um dos primeiros monumentos linguísticos, primeiro poema em húngaro que sobreviveu. No poema, Maria, Mãe de Deus crucificado, fala na primeira pessoa. Mulher está experimentando o maior sofrimento, contemplando a tortura da morte de seu filho, se contorce em desespero impotente. Ela quer soluça sobre seu estado miserável, quer se dirige ao filho com carícias maternais e implora pela morte. Se oferece a ele em vez do filho, e então implora pelos algozes de Jesus. No final do poema, irrompe o grito maternal insano. Se ela não pode mais salvar seu único filho, pelo menos quer compartilhar sua morte. Este lamento foi encontrado no Código de Leuven. Aqui podem ver o texto original, a transcrição de hoje e tradução para a língua húngara de hoje. Então vejamos a leitura de hoje. Valig síralom tudatlan, most síralom sebez, búgyötör epeszt. Választ világomtól, zsidó fiamtól, édes örömemtől. Olyan édes uram, egyetlen egy fiam, síró anyát tekintsed, bújából kivonjad. Aqui tenho o texto traduzido para português. Esta é a continuação do texto. E agora, bom, isto já não importa para esta apresentação. Bom, com isto quero acabar esta aula de hoje. E a próxima vez vamos voltar à história já do Estado húngaro, repassando os momentos importantes da história da Hungria a partir do século XI, ao final do século IX até o presente, muito rapidamente. Bom, agradeço a vossa atenção e nós veremos a próxima semana. Até a próxima semana. Senhor professor, muito obrigado. Agradeço demais, mais uma aula espetacular. E só recomendo a todos que o material também está disponibilizado agora aqui no chat para aqueles que quiserem fazer o devido arquivo. Senhor professor, muito obrigado uma vez mais. Agradeço o acompanhamento de todos os presentes e nos colocamos sempre ao dispor. Uma Muito excelente. obrigado e até a próxima vez. Até a próxima, senhor professor. Com licença.